Olá, eu sou Wanda Rocha, professora de História, e esse é o canal HistóriaTube 41. Seja bem-vindo. De uns tempos para cá, você deve ter ouvido muito a palavra fascismo. É só abrir a timeline da sua rede social preferida que em poucos minutos vai aparecer alguém usando essa palavra como xingamento, não é mesmo? Mas, antes de sair por aí xingando as pessoas de fascista, é importante que você entenda o significado dessa palavra, que é relativamente nova no vocabulário de muitos que a utilizam. Como o assunto é muito extenso e complexo, falar sobre fascismo em 10 minutos é um tempo curto demais. É por isso que, atendendo a um pedido de uma seguidora assídua do nosso canal, resolvi fazer esse mini curso em 4 partes para aprofundar o estudo, tratando desde a origem do fascismo, bem como suas características e desdobramentos, inclusive no mundo atual. Aproveita e já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal. E também não se esqueça de se inscrever. É só clicar em inscreva-se e ativar o sininho das notificações, pois assim você não vai perder nenhum vídeo novo que sai toda terça-feira de manhã. Vem comigo se você quer entender um dos capítulos mais sombrios do século XX e refletir sobre os perigos do autoritarismo no nosso tempo. É logo após a vinheta. O que é fascismo? Um regime autoritário? Um movimento ultranacionalista? Uma resposta ao medo e à crise? Ou tudo isso junto? Nesse minicurso, vamos desvendar as origens, os principais líderes, as características e as consequências do fascismo. Como ele surgiu? Por que tantas pessoas apoiaram regimes fascistas? E o que ele ainda representa no mundo de hoje? Vamos começar do básico. A palavra fascista tem sido usada quando uma pessoa quer insultar outra. Afinal, o que foram os fascismos? Há termos que a gente usa tanto que eles perdem um pouco do sentido histórico. Comunista, liberal, fascista, nazista se desgrudaram muito de sua base histórica. Mas é importante que a gente escute, através da análise histórica, como estes termos surgiram, como eles eram usados. Que a gente recupere o sentido original, para não cometermos um erro muito comum, que é o anacronismo, ou seja, quando eu projeto valores de hoje no passado. Final da Grande Guerra. Hoje, nós chamamos mais tradicionalmente de Primeira Guerra Mundial, 1918. Grandes impérios desfeitos. Só para lembrar: fim do Império Alemão, fim do Império Austro-Húngaro, fim do Império Turco-Otomano, fim do Império Russo, desde o ano anterior, 1917, com a Revolução Russa. Uma mudança completa no quadro político europeu. A lenta construção dos estados democráticos ou autoritários ou liberais no século XIX encontrou uma mudança, um baque, uma súbita ruptura de 1914 a 1918. Mas, com a vitória da Revolução Russa em 1917 e a ascensão dos bolcheviques, ou seja, de um grupo mais à esquerda do que aquele que havia imediatamente derrubado o czar Nicolau II, aviva em toda a Europa, junto à crise econômica, um crescimento de movimentos socialistas e comunistas. Existia um medo diante desse avanço. Existe desemprego, inflação, adaptação das economias europeias ao mundo do pós-guerra. Há também o avanço decisivo das manifestações de esquerda. E, nesse contexto,
Surge junto às classes médias, baixas e, de vez em quando, em outras classes, uma reação: apoiar a restauração da autoridade. Apoiar de novo um Estado forte, um Estado que passa à frente à dissolução das relações econômicas e sociais. O fascismo, então, é uma ideologia política que surgiu na Itália depois da Primeira Guerra Mundial e foi criado por um homem que você provavelmente já ouviu falar, Benito Mussolini, um ditador italiano. Peraí, Wanda, quer dizer então que quando eu xingo alguém de fascista, estou dizendo que essa pessoa apoia um governo italiano de 100 anos atrás? Não é bem assim. Vamos com calma. Primeiro, vamos entender como surgiu esse primeiro governo fascista. A palavra fascismo deriva de um símbolo romano, o fácio, que é um conjunto de varas unidas por correias de couro com um machado. Onde havia alguém levando um fácio, existia atrás uma autoridade da República Romana, por exemplo, um questor, um cônsul e assim por diante. Por isso, quando Mussolini decide criar um nome para o seu projeto político, usa um instrumento romano, que é o fascio, e vai chamar ao seu movimento de fascismo. Muita gente, por influência do italiano no Brasil, inclusive, vai dizer fascismo, mas em português é com SC mesmo, fascismo. Ou seja, esse movimento surge na Itália, que havia vencido a Grande Guerra, mas, como diziam os italianos, a Itália venceu a guerra, mas perdeu a paz, porque não recebeu todos os territórios que se achava com direito, não recebeu várias das promessas que tinham sido feitas para ela mudar de lado e passar da Tríplice Aliança, no início da guerra, para a Tríplice Entente. O crescimento da crise econômica na Itália, o grande número de mortos nas batalhas contra o Império Austro-Húngaro durante a Grande Guerra, a dissolução das relações tradicionais na Itália foi um ponto que fez muito medo, especialmente para pequenos proprietários, para classes médias urbanas e a democracia liberal, uma monarquia com parlamentarismo, uma democracia liberal italiana, não conseguia resolver a crise. Por isso, em 1922, um homem com origens na militância socialista, Benito Mussolini, um homem que sentiu aquele movimento como uma chance de propor aos italianos autoridade, força, fim da crise e a figura de um líder carismático. No caso de Mussolini, ele vai usar o título de Il Duce, aquele que conduz, que dará origem na Alemanha à palavra Führer, aquele que conduz também. Agora que já nos situamos no contexto histórico do surgimento do fascismo na Itália, é preciso falar também sobre o nazismo, seu irmão gêmeo. Mas isso já é assunto para a parte 2 do nosso mini curso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!